gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Salve a mãe natureza, salve a mãe natureza. Hey, hey. É com esse clássico da música brasileira que nós iniciamos o estudo do Reino Plant. Bom, gente, então com esse cenário todo bonito, bem mãe natureza, olha que coisa linda, bem mãe natureza, né, queridos? Com esse cenário maravilhoso, a gente vai estudar o Reino Plant. Gente, o Reino Plant é o reino das plantas, também era conhecido como reino vegetal. É um reino que tem muitos filos, 32 filos, porém nós vamos estudar apenas os principais, tá? Que são 4. Existe uma área específica para o estudo das plantas, que é a botânica, também chamada de metáfita. Nós iremos ver as características principais, depois as peculiaridades de cada filo, tá? O estudo da botânica é bem extenso. Bom, primeira característica dos seres vivos deste reino, do Reino Plant. Eles são eucariontes. Lembrando lá naquela dica, né? Marília precisou fugir para o Araticum. Apenas o reino Monera tem seres procariontes. Todos os outros são seres eucariontes. Então, eles têm uma membrana nuclear envolvendo material genético. Outra característica é que todos os seres vivos deste reino são multicelulares, quer dizer, tem mais de uma célula. Nós não vamos encontrar plantas com uma célula. São autótrofos por fotossíntese, quer dizer, eles produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, onde eles captam a luz e produzem o seu próprio alimento. Na botânica, são as plantas elas apresentam tecidos verdadeiros. Muito antigamente, as algas estavam no reino Plant, porém existe uma característica que não faz parte das algas, que é a presença de tecidos verdadeiros. As algas não apresentam tecidos verdadeiros, por isso que elas estão, apesar de fazerem fotossíntese, elas estão lá no reino protoctista. Outra característica é o embrião protegido. As plantas apresentam um embrião protegido, nós chamamos isso de matrotrofia. O trofia, ele vem de alimento, né? E o matro vem de mãe, então quer dizer, a mãe fornece alimento para o filho, no caso a mãe fornece o alimento para o embrião. E uma coisa muito importante, que muitas vezes é feito um comparativo com o reino dos animais, é a reserva energética, que pode ser cobrada tanto no que diz respeito à botânica, a comparação do reino plant com o reino animal, como também no que diz respeito aos carboidratos do tipo polissacarídeo, que é a reserva energética dos vegetais. A reserva energética dos vegetais é o amido, é um polissacarídeo energético e ele fica guardado, fica armazenado em 2 partes da planta. Um é o caule e o outro é na raiz, principalmente na raiz, tá? Então, essas são as características básicas do Reino Plant. Seres eucariontes, multicelulares, autótrofos por fotossíntese, possuem tecidos verdadeiros, o embrião é protegido pela mãezinha, é chamado de matrotrofia, e tem como reserva energética o amido, e esse amido vai ficar armazenado no caule e nas raízes, principalmente nas raízes. Esses são os grupos principais que nós iremos estudar e que também são aqueles que são cobrados nas avaliações externas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
angiospermas. Então, são esses 4 grupos. Em ordem evolutiva, é essa ordem: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bom, as briófitas são as mais simples. Elas são representadas pelos musgos. Depois eu vou falar de cada grupo, tá? Os musgos são aqueles que geralmente são encontrados nos muros, onde está mais úmido, são encontrados também em pedras perto de rios, perto de lagos. As pteridófitas já são mais evoluídas que as briófitas. Nós temos como exemplo as samambaias, que são muito utilizadas para ornamentação, para enfeitar. As gimnospermas já são bem maiores, nós temos como exemplo os pinheiros. E o grupo mais evoluído de todos são as angiospermas. As angiospermas são representadas por aquelas que possuem flores, que possuem frutos. Como exemplo, uma mangueira, uma goiabeira, uma jaqueira, ok? Então, são esses 4 grupos principais, nesta ordem evolutiva: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Gente, vamos entender um pouquinho mais sobre esses 4 grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Aqui nós temos uma representação que é chamada de cladograma. O cladograma serve para a gente comparar o parentesco e também a evolução dos seres. Então, aqui nós temos os 4 principais grupos de plantas e nós iremos ver a evolução. Já sabemos que são parentes e a gente vai ver a evolução desses 4 grupos. Como é que é essa representação? Aqui na ponta nós temos o que nós chamamos de ancestral comum. Aqui nós temos as algas verdes, quer dizer, ancestral, ela veio antes de todas elas e tem algo em comum com todos os 4 grupos. Depois das algas verdes, o que foi que veio, o que foi que apareceu? Apareceram as briófitas. Tudo que vem depois desse ser quer dizer que ele não tem. Então, depois das algas verdes, apareceu um embrião maciço, que as algas verdes não têm, apareceu a fecundação interna e apareceram os tecidos verdadeiros. Quer dizer que as briófitas, elas apresentam essas características. Então, as briófitas, tudo que vem antes, o indivíduo tem. E tudo que vem depois, o indivíduo não tem. Então, significa que as algas verdes não têm essas características, mas as briófitas têm. Então, as briófitas apresentam embrião maciço, fecundação interna e tecidos verdadeiros. Depois das briófitas, apareceram outras características, que são vasos condutores e órgãos verdadeiros. E aí vieram as pteridófitas. Quer dizer que as pteridófitas têm todas essas características que vêm antes dela. Depois das pteridófitas, as gimnospermas. E aí apareceram a semente e o grão de pólen. Quer dizer que as gimnospermas, elas vão apresentar todas essas características que vêm antes dela. E depois das gimnospermas apareceram a flor e o fruto. E aí apareceram as angiospermas. O que isso significa? Que tudo que vem antes, o indivíduo vai possuir. O que tem depois, o indivíduo não vai possuir. Então, as algas verdes não têm nenhuma dessas características. As briófitas só vão ter o que vem antes dela, que é embrião maciço, fecundação interna e tecidos verdadeiros. Como essas características apareceram depois de briófitas, briófitas não têm. Mas pteridófitas têm todas as características que as briófitas, essas características aqui que as briófitas carregam. Também tem vasos condutores de seiva e órgãos verdadeiros. Depois, as gimnospermas apresentam todas essas características, mais semente e grão de pólen. E as angiospermas, que estão lá no topo, significa que elas apresentam o maior número de características. Dos 4 grupos, é o grupo mais evoluído. Então, as angiospermas apresentam todas essas características: embrião maciço, fecundação interna, tecidos verdadeiros, vasos condutores,
órgãos verdadeiros, semente, grão de pólen, flor e fruto. Então, nesse cladograma, a gente vê que existem ancestrais comuns, que são as algas verdes. Depois dela apareceram as briófitas, depois pteridófitas, depois gimnospermas e depois as angiospermas. Briófitas, o grupo mais simples, e angiospermas, o grupo mais complexo. Tudo que vem antes do grupo, o grupo irá possuir. Tudo que vem depois, esse grupo não irá possuir. Ok? GWA em ação.